Olá pessoal, good night. Aqui é a professora Matildes. Nós vamos iniciar hoje os estudos da segunda semana de outubro com o segundo ano, segundo segmento da EJA. E eu estou fazendo essa gravação para deixar para vocês que nós vamos estar falando agora nessa segunda semana sobre a importância da língua inglesa nesse mundo nosso. Cada dia mais nós sabemos em quase todas as coisas que a gente vai estar não só em produtos, mas nos meios de comunicação, em nomes de lojas e também no nosso dia a dia. Né? Nós sabemos o tanto que é fundamental a gente pelo menos ter uma noção da língua inglesa. E para comunicação, para viagens e tudo mais. Nós vamos estar falando um pequeno texto, né? Vamos iniciar com um pequeno texto, falando sobre aprender inglês, né? Por que se vê essa importância de aprender inglês, como é que se começou, né? Quando e como se começou a se falar na expansão da língua inglesa, e esse pequeno texto aqui vai estar falando sobre isso com vocês. E que começou em países, né, na colonização de países da América, da Ásia, da África e da Oceania. E também, assim, tentando estabilizar uma linguagem internacional. Lógico que a gente sabe que tanto o espanhol também tem essa importância também, mas nós sabemos que o inglês cada dia é mais presente na nossa vida. Você vai mexer com relógio, você vai mexer com um computador, com um celular, com um arquivo que você quer baixar, tudo isso acaba exigindo de você um conhecimento mesmo que seja básico do inglês. Aqui tem algumas palavras que a gente pode tá falando, né, sobre que hoje se fala muito nesse momento nosso também, né? Quando é que precisa estar se usando, né, o inglês, aprender inglês, né, saber, conhecer isso, né? O vocabulário isso aqui é como se fosse um desenho ao mesmo tempo, né, usando as próprias palavras, de você estar vendo músicas, palavras, o mundo, né, o aprendizado, tudo isso em revistas, em jornais, a gente vê essa necessidade cada vez maior de se aprender o inglês. Esse texto aqui também fala que não só a importância de se aprender a linguagem, né, a língua inglesa, e cada vez mais cedo as crianças aprendem mais. Eu vejo assim que eu me lembro que a primeira vez que eu tive contato com a língua inglesa, eu já estava lá no quinto ano, né, que hoje é a quinta série, que é o sexto ano. Mas a facilidade que as crianças, quanto mais cedo elas aprendem, mais rápido elas conseguem entender tudo isso. Tanto que você pega um celular, põe na mão da criança, 2 aninhos ela faz coisas que nem a gente que já é adulto, já é velho, não consegue. É, Nós vamos ver nesse quadrinho, inclusive assim, há uma das atividades que eu quero é que vocês vão estar traduzindo esse texto, né? Attention, please. Eu quero que você traduza dele, que você retire dessas 3 imagens, no mínimo 20 palavras que você possa entender a importância de se falar inglês. Vocês podem notar que elas têm cores diferentes e tamanhos diferentes. Vocês podem pegar tanto desse desenho quanto desse outro desenho e que tem a ver com o que está se falando nesse texto, né, sobre a expansão da língua inglesa no mundo, e também com esse texto a importância do inglês cada vez mais cedo nas escolas, né, que os países têm feito isso de maneira geral. E aqui a gente vai praticar, né? Primeiro você vai fazer a tradução, vai entender isso da língua inglesa e depois você vai praticar aqui fazendo algumas atividades. Aqui tem uma tirinha, né? Do que a gente pode ver aqui, né? O cachorro está sentado em algum lugar, deitado, e o gato está do lado dele com aquele olhar assim. O gato, né? Que é o Clawful, ele pega e fala com ele, né? Que tem que o lugar dele está realmente muito agradável, mas ele queria entender uma coisa, né? Que ele tirasse uma dúvida dele. Aonde é que está a caixinha de gato dele, né? Que ela não sabe onde é que ele colocou ele. Aí ele fala no final assim: você está sobre ela. Ou seja, aqui está o cachorro, né? Todo assustado que ele está sobre a caixinha de gato dele.
Aí vem as perguntas em relação à tirinha, que está em português. Você vai marcar uma dessas alternativas no número 1 e uma dessas alternativas no número 2, fazendo a interpretação dessa tirinha. Se tiver dúvida, faça a tradução, que tá bem tranquila, que a letra D tá aqui na outra linha, né? E depois vem outra tirinha, um quiz, né? Aí fala assim, ó, tá o Calvin e o Harold, né? Que são dois amigos, né, na tirinha, e ele tá vendo uma árvore aí, né? Olhando para ela e tá falando alguma coisa lá na tirinha. Sometimes I think the surest signs that intelligent life exists elsewhere in the universe is that none of each has tried to contact us. Ou seja, que ele às vezes pensa, né, que as pessoas, que só a prova de que existe vida e inteligência fora da Terra, porque essas pessoas fora da Terra, né, essas inteligências, né, de outro planeta, não tentou nos contactar. Ele está falando isso justamente pela imagem, né? A imagem dele, do amigo, ao rosto dele. E aí vem a interpretação da tirinha. Vem assim, na fala de Calvin, fica evidenciado. Você vai marcar uma dessas alternativas. Você vai ler e tentar interpretar, olhando não só o que ele disse, mas também o contexto da tirinha, da árvore aqui no chão e tudo mais, tá? E o 2. A árvore na figura acima representa. Aí você vai marcar também uma dessas alternativas entre a letra A e a letra D. Letra E. Né? E o 3. O pronome it, na última linha do texto, está subentendido. Quem seria, a quem ele estava se referindo nesse pronome aqui, nesse it aqui, ó, nesse lugar. Aí você vai traduzir, tentar entender o que está dizendo, e aí você vai falar sobre o que ele está dizendo. Essa atividade dessa segunda semana vai ficar tá bem tranquila, vocês podem ver, interpretação, tradução de texto, encontrar palavras, né, novas, fazer um vocabulário de palavras diferentes para você entender sobre a leitura de imagens também. E eu fico aqui por hoje e agradecendo vocês e tendo certeza que vocês vão fazer um bom estudo da língua inglesa, certo? Good night!